Chacu? Comecei agora, esqueci. Então, quer que leia? Volta. Pode iniciar de novo. Tá. Lição 62, Espíritas diante da morte. Reunião pública de 25 de nove de 61, primeira parte, capítulo 2, item 10. Isso está lá no livro Justiça Divina. Toda religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte. A doutrina espírita não apenas consola, mas também alumia o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Toda religião admite a sobrevivência. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas também demonstra o continuismo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Toda religião afirma que o mal será punido para lá do sepulcro. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso na consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. A religião ensina que a alma será expurgada de todo erro em regiões inferiores. A doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes, mas também esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é mesmo a Terra, onde reencontramos as consequências de nossas faltas, a fim de extingui-las através da reencarnação. Toda religião fala do céu como sendo estância de alegria perene. A doutrina espírita não apenas mostra que o céu existe, por felicidade suprema no espírito que sublimou a si mesmo, mas também elucida que os heróis da virtude não se imobilizam em paraísos estanques e que, por mais elevados na hierarquia moral, volvem a socorrer os irmãos da humanidade ainda situados na sombra. Toda religião encarece o amparo da providência divina às almas necessitadas. A doutrina espírita não apenas confirma que o amor infinito de Deus abraça todas as criaturas, mas também adverte que todos receberemos individualmente, aqui ou além, de acordo com as nossas próprias obras. Os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém na pauta dos desígnios superiores. Para todos nós, a desencarnação em atendimento às ordenações da vida maior é o termo de mais um dia de trabalho santificante para que se ponham de novo a caminho do alvorecer. Muito bom. Já é uma prévia do que nós vamos encontrar aqui também, né? Hoje é o 10, né? É o 10, não, o 9, né? É o 9. 9, né? É o 9. Hoje é o... Espera aí, deixa eu ver se eu encontro aqui esse... Francesco, Eu vou ler? com você. Então, tá. Vamos lá. A crença vulgar, por outro lado, coloca as almas em regiões que são acessíveis apenas aos pensamentos, ao pensamento, onde elas se tornam, de qualquer maneira, estranhas aos que continuam vivos na Terra. A própria Igreja coloca entre elas e estes últimos uma barreira intransponível. Declara que toda relação está rompida e que toda comunicação é impossível.
se as almas se encontram no inferno. Toda esperança de revê-las está perdida para sempre, a menos que a gente também vá para lá. Se elas se encontram entre os eleitos, estão inteiramente absorvidas pelas beatitudes contemplativas. Tudo isso coloca entre os mortos e os vivos uma distância imensa, que nos faz considerar a separação como eterna. Eis porque preferimos ter junto a nós, sofrendo na terra, os seres que amamos, a vê-los partir, mesmo que seja para o céu. Além disso, a alma que se encontra no céu será realmente feliz ao ver, por exemplo, seu filho. Era uma pergunta, né? Será realmente feliz ao ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe, seus amigos queimando eternamente? Será que isso seria feliz para nós? Absurdo isso, né? É, Senão Deus não seria amor, né? pois é. É isso aí, em se admitindo o inferno como realmente está desenhado por outras crenças religiosas, né? Como um lugar eterno Sofrimento. de sofrimento, que na verdade não é. De Uma que coisa proveito tiraria o espírito queimando eternamente nenhum. sem nada aproveitar? Deus deixaria de ser Deus, né? Tem uma nota aí, Gil. Tem, é só que eu acho que eu não coloquei essa nota aqui. Deixa eu ver. Acho que não, Chacu. Você tem ela aí? Tem no livro. Espera aí que eu vou colocar. Espera aí. Tá fácil, tá fácil. Aqui agora nós estamos craques nesse negócio, rapaz. Nós estamos craques nisso aqui. Ah, não, voltei para o mesmo lugar. Espera aí. Não está tão craque assim, não, rapaz. Onde é que eu enfiei o livro, rapaz? Eu não sei, mas nem onde é que eu botei o livro. Se você quiser, eu coloco aqui. Coloca aí para mim, por favor, que eu abri aqui no livro, mas não sei onde é que eu botei. E é essa 9 aí. Aqui, ó. Na crença. 9. Na crença vulgar, diz Kardec, porque a teologia católica, já no seu tempo, o colocava o problema em estado de consciência. É em estado? Está faltando um Não pedaço. deu para ler, não. Tem que diminuir um pouco a Tem que letra. diminuir. Na Melhorou? verdade... não, é porque eu é que aumentei a minha letra aqui, a minha tela, que estava muito pequena. Então, espera aí. Vamos ler de novo aqui. Na crença vulgar, diz Kardec, porque a teologia católica já no seu tempo colocava o problema em termos de estado de consciência. Não obstante, os clérigos continuavam a pregar dos púlpitos em termos de crença vulgar. A comparação que Kardec faz mais adiante entre o inferno pagão e o inferno cristão esclarecerá bem este assunto. Cadê este Bem, assunto? esse assunto. Esse assunto. Quanto ao rompimento absoluto da relação entre vivos e mortos, devemos acentuar que havia e ainda subsiste uma atitude contraditória. A relação pode ser permitida por Deus em casos excepcionais, mas somente no seio da igreja. Assim, as comunicações espíritas são condenadas como demoníacas, mas as comunicações
católicas, sejam de santos e anjos, ou mesmo de almas sofredoras, são consideradas legítimas e até mesmo divulgadas em livros. Nota Do do tradutor. tradutor. Eu vou tirar da tela, Regil, para você voltar a sua aí. Tá ok. Ou seja, essa consideração aí que fazem é porque eles acham que, digamos assim, são os legítimos representantes de Deus na Terra. Uhum. É um tipo de crença também, né? Porque tudo que está à parte do que eles ensinam digamos assim, não sei se eu posso usar essa palavra, é apócrifo, né? Não está dentro das normas da igreja. Uhum. A lição anterior que a gente fez lá de justiça divina, ela foi bem clara em relação a isso, né? Fazendo as comparações, né? O que se entendia e o que a doutrina nos faz entender, a forma como nós devemos entender, né? Uhum. Leu 10 aqui? Eu não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa. Alguém mais? Todo mundo calado, não? É. Então, vamos ler, né? Vamos em frente. Por que os espíritas não se preocupam com a morte? Item 10. A doutrina espírita muda completamente a maneira de ver-se Não o futuro. deveria se preocupar. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. A situação das almas após a morte não se explica por meio de um sistema, mas com o resultado da observação. O véu é levantado. O mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade viva. Não foram os homens que o descobriram através de uma concepção engenhosa, mas os próprios habitantes desse mundo que nos vieram descrever a sua situação. Quer dizer, não houve uma criação de um conjunto de normas para que a gente entendesse isso. E sim foi Aproveitando o que eles trouxeram, né? pelo resultado da observação de que eles mesmos nos trouxeram, né? Vemo-los ali em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da aventura e da desgraça, assistimos a todas as espécies da vida de As além. peripécias. As peripécias. A todas as peripécias da vida de além-túmulo. Está nisso a causa da seriedade com que os espíritas encaram a morte, da calma de seus derradeiros instantes na Terra. O que o sustenta não é somente a esperança, mas a certeza. Sabem que a vida futura não é mais do que a continuação da vida presente, em melhores condições, e esperam, com a mesma confiança com que aguardam o nascimento do sol e depois de uma noite tempestuosa. Os motivos desta confiança estão nos fatos que testemunharam e na concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e a bondade de Deus e com as aspirações mais profundas do homem. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Ela possui um corpo etéreo que a torna um ser definido, que podemos conceber pelo pensamento. Isso é o suficiente para nos esclarecer quanto à sua individualidade, suas aptidões, suas percepções, a lembrança daqueles que nos são caros, suas percepções. A lembrança daqueles que nos são caros repousa, assim, sobre algo real,
não os representamos mais como chamas fugitivas que nada dizem ao nosso pensamento, mas como formas concretas, que nulos apresentam melhor como seres vivos. Além disso, em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, estão ao nosso redor. O mundo corpóreo e o mundo espiritual estão em constantes relações e mutuamente se assistem. A dúvida sobre o futuro, já não tendo mais lugar, a preocupação com a morte deixa de ter razão. Esperamo-la tranquilamente, como uma libertação, como a porta da vida e não como a do nada. É bom a gente esse trecho aí que fala como a porta do nada traz muito, como é que se diz, muitos enganos, né? Muitos, como é que é a palavra? Ilusão em torno da morte. Por isso que muitas pessoas se suicidam achando que vão acabar com seus problemas e vão mergulhar no nada e tudo vai acabar. E a gente entende que não é bem por aí. Né? Verdade. Para um instantinho que eu vou solicitar minha mãe aqui, que ela está me dando um copo de água benta aqui, que ela vê a missa lá na televisão. Depois você... Tá bom. Isso aí. Tome a água benta. Desliga a televisão, eu vou deitar. Tá, pode deitar que depois eu desligo a televisão. Vamos lá. Para os... Cadê? Tirou? Não, você quer falar sobre agora é a nota. É a nota, né? Só está muito pequena. Vou aumentar aqui na minha tela aqui. Você quer que eu leia? A ideia... Não, dá para ler. Dá para ler? Então tá bom. A ideia de que as almas dos mortos se tornam chamas fugitivas penetrou fundamente na consciência coletiva dos povos. Vemos sua sobrevivência até mesmo em pessoas esclarecidas que se tornam espíritas. Nas atas das sessões que realizava por ele mesmo redigidos. O escritor Monteiro Lobato refere-se constantemente aos espíritos como gases, chamas flutuantes, etc., o que levava alguns dos comunicantes a endossarem a concepção. Um deles lhes respondeu: sou agora uma chamazinha errante, referindo-se à sua própria morte. Lobato escreveu que iria passar do estado sólido ao gasoso. O Espiritismo nos mostra que a situação do homem após a morte é muito diferente disso, conservando o corpo espiritual, de que não precisamente trata o apóstolo Paulo em Coríntios. Primeiro aos Coríntios. Em 1 Coríntios. O espírito desencarnado conserva até mesmo a forma corporal, as características físicas que o distinguem na vida terrena, e por assim identificar-se em suas manifestações pela evidência, pelos fenômenos de aparição e pelos de materialização. Isso permite ainda o que estranha às pessoas que desconhecem o problema, que o espírito se identifique pela sua própria voz nos fenômenos de audição mediúnica, de comunicação por voz direta. Ou de comunicação por voz direta. Para melhor compreensão deste problema, leia-se o livro de H. Denis Brady, né?
Rumo às Estrelas, tradução de Monteiro Lobato. Reeditado, eu pensei que era uma palavra em inglês, reeditado pela Like. As teorias de Jones são puramente pessoais e não têm valor doutrinário. O que importa nesse livro, é a descrição das sessões de voz direta, a descrição da sessão de voz direta e a prova da sobrevivência espiritual. Nota do tradutor. E aí? Bom, então é a visão que eles tinham, né? Sim. Que não corresponde à realidade, puramente. Ele só vem a confirmar, né, o que nós já mais ou menos sabemos, né? Já sabemos em relação a essa questão da vida corporal e da vida espiritual, né? Quando você deixa o corpo físico, é óbvio que não vamos encontrar nem o céu nem o inferno, da forma como nos foi passado. Isso não é uma questão geográfica, né? Não é uma situação geográfica. A questão está em nós mesmos. A existência do céu e do inferno, nós carregamos, nós trazemos dentro de nós mesmos, né? Até os próprios. Agora, eu fico com curiosidade com relação a isso, Regil. Sempre a gente estudou isso, né? Que o céu ou o inferno é um estado de consciência, não é um estado circunscrito. Não existe um lugar chamado inferno, não existe um lugar chamado umbral circunscrito. É um estado de consciência. Umbral tem, mas não inferno. Seria algo semelhante, não? Nem? Não, seria porque o inferno, da forma como nos foi colocado, é aquele lugar onde as almas ficariam se queimando dentro de uma fornalha com o diabo lá, a figura do capeta, do diabo, do demônio, seja lá o que for, que isso não existe, que a gente sabe que isso não existe. Com certeza. Um tridente. Não, estou dizendo que essa foi a figura que nos passaram, né? Tanto é que a gente vê que nas próprias pinturas da antiguidade, essas questões foram abundantemente mostradas, né? Como se esse inferno existisse. O próprio inferno de Dante, né? Ele descreveu lá um inferno. Nada mais era do que a gente sabe o que acontece quando os espíritos se transviam aqui na Terra, que persistem no mal, eles têm lá um lugar lá chamado umbral. Tem um umbral, tem as profundezas lá também dos umbrais. São regiões diferentes, cada vez mais profundas, quando se tratam de espíritos jamais endurecidos. Mas esses espíritos não estão lá para um resgate eterno. A oportunidade sempre será dada a toda e qualquer criatura. Sempre será dada. Mas a discussão seria... Então, o lugar existe, é um lugar circunscrito. Não, em termos de inferno, do jeito que é colocado, não. Existe um umbral. Não um inferno, um umbral. Falamos de umbral. Existe. Mas nesse próprio umbral, ele não tem um local onde as pessoas que não aceitam, por exemplo, que não... Umbral é o nosso inferno. Que não despertaram ainda para a melhoria, para a aceitação da melhoria, eles ficam sofrendo e é um local, não seria um local horroroso mesmo, até que ele tivesse consciência para ser resgatado, aceitar o resgate? Não é consciência, olha só, não é consciência para ser resgatado. Na realidade, a gente tem esse inferno dentro da gente, né? É consciência pesada, é problema que a gente causou, tudo de errado que a gente fez é a consciência que fica pesada na gente, né?
Eu costumo falar assim, no umbral a gente vive, porque a gente não vive no céu, né? E a gente é resgatado de onde a gente estiver quando o nosso coração pede a Deus com sinceridade para que a gente saia dali. Vamos dizer assim, é o nosso arrependimento que funciona, mas é o arrependimento que vem do fundo do nosso coração, não arrependimento de palavras. Que a gente vai ler lá no, se eu não me engano, acho que é Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna. Acho que é Missionários da Luz. Que os espíritos vão até a beira, né, dos precipícios, dos abismos lá infernais, resgatar corações, e aquele monte de espírito lá dentro daquele vale imundo fica gritando, né? Socorro, meu Deus, me ajuda! Mas aí o André Luiz aí vira para o instrutor e fala, olha, mas estão pedindo ajuda, a gente não pode ajudar, a gente não vai ajudar. E o instrutor fala para o André Luiz, olha só, abra os seus olhos espirituais e verifique se ele está pedindo de verdade. Com sinceridade. Então, era aquela coisa assim, só de boca. Sabe que você fala assim, meu Deus, mas nem está pensando em Deus? Então, é assim, é essa coisa. Então, quando o Espírito ele realmente pede, nós vamos ver isso no início do livro Nosso Lar, quando André Luiz, né, passa por toda aquela dificuldade, e muitas vezes ele fala, meu Deus, muitas vezes. Mas quando ele realmente se prostra, né, se prostra no chão e faz aquele pedido, aquela rogativa a Deus, numa prece que ele nunca havia feito, o Clarencio estava ali ao lado dele. E quando ele se dá conta, ele pergunta, né? Ele pergunta assim, mas só agora que você vem me ajudar? E Clarencio fala, não. Durante todo esse tempo, eu sempre aqui estive. Você que não conseguia me ver. Então, quando a gente consegue alcançar, né, esse arrependimento profundo do espírito, nós somos resgatados de onde a gente estiver. É a elevação do pensamento, né? A elevação das vibrações. Né? Da vibração, da sintonia. Chico, foi muito oportuno muito oportuno esse seu questionamento. E eu gostaria até de ler as definições, a definição, porque quando eu leio aqui uma definição, ela faz de uma forma resumida e ela nos dá maior subsídio para que a gente possa melhor entender isso, né? Aí o que nos vem dizer aqui? Umbral, região espiritual de transição próxima à crosta terrestre que recebe as cargas mentais desequilibradas dos encarnados e, por similaridade, recebe também as consciências que partem da Terra em desalinho moral. O nome umbral foi dado pelo espírito André Luiz no livro Nosso Lar, psicografado pelo médium Chico Xavier. O umbral começa na crosta terrena. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. O umbral funciona como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Essa é uma definição simples, né, singela, mas, porém, uma definição que nos faz melhor nos situarmos em relação a
região que todos nós falamos. É evidente que não existe, existem umbrais menos pesados, umbrais mais profundos, existem as zonas, como é que é? Trevosas, que são muito mais, com espíritos mais enraizados no mal, e por aí adiante. As regiões costrais, né? Crostais. Subcrostais. Regiões abaixo até da terra. Exatamente. Mas são espíritos que lá estão que serão um dia resgatados, como todos nós já fomos. Eu não posso me garantir que eu não estive lá. No mais profundo, eu não posso me garantir. Hoje a gente está aqui, graças a Deus, né? Mas quem sabe que a gente já esteve lá também? Egeu, E aí? assim que você terminar de falar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, se for permitido. Pode falar, minha filha. Isso que a Égida falou é muito importante e que ela existe realmente nos livros. Durante uma reunião, eu tive um desdobramento e fui numa região que eu entendia ser essa. E quando eu voltei, eu relatei para um doutrinador da casa, ele prestou atenção, ouviu tudo, mas outros já entendiam que eu estava tendo um delírio sobre o umbral. E aquilo me deixou um pouco assim, confusa, porque eu descrevia exatamente o que a Égida falou, que André Luiz citou, que seria. E eu não era entendida, e aquilo me deixou um pouco assim, confusa, constrangida, porque eu via da mesma forma que foi relatado há pouco pela Égida. Então, até hoje, isso me deixou um pouco traumatizada, e eu entendia ser uma região de muito sofrimento, porque eu fazia parte do resgate ali durante uma reunião, mas eu entendia ser o umbral, e outros que estavam junto conosco na reunião entendia que não, que eu estava tendo ali um delírio, falando algo sem ter uma certeza, uma bobagem. Aquilo me incomodou muito. Eu estou relatando isso para vocês, que fazem parte a maioria da reunião. Então, aquilo me incomodou muito. Mas é exatamente isso que a Égida falou, que o local, mais ou menos, o que foi falado, foi o que eu pude ver, vivenciar e ver com os meus olhos espirituais durante uma reunião. Para você então, ficar mais sossegada, que você me dissesse se realmente o que eu vi é isso que eu quero falar. É isso que eu quero falar, exatamente isso. Não só com você já aconteceu, mas já aconteceu isso com vários outros médiuns, mais ou menos da forma como você está narrando. E são situações realmente profundas. Quando o médium chega a ser desdobrado para estar junto a esses corações, é porque ele também antes foi preparado para isso. E não é qualquer um que pode ir lá. Vai de acordo com a programação. Resgate, né? São resgates que são feitos. E o que aconteceu com você não é nada anormal, não, entendeu, Deusete? Foi direitinho, exatamente isso que acontece, e já aconteceu em várias e várias e várias reuniões. E digo mais, para você ficar mais tranquila, isso não acontece agora, não, já acontecia, já na época da tia Lulu, é uma médium realmente já mais antiga, né? O próprio Júlio, acontecia isso. Eu estou citando nomes aqui, para você ficar mais tranquila. Exatamente, foram fatos mais ou menos semelhantes ao que você está narrando aí. Pode ficar tranquilo, isso aí é real. Mesmo. O resgate de muitos necessitados numa reunião mediúnica. Só que quem estava ouvindo eu narrar
como falou, não dê assunto, que é um delírio, ela não está falando coisa com coisa. Então, aquilo me impressionou muito, me deixou muito constrangida diante dos outros médios. É como se eu quisesse fantasiar uma situação que eu nunca tinha vivido antes. Mas fique tranquila, você estava bem. E continua bem. Pode ficar tranquila. E o mais importante, estava assistida, né, Gil? Estava assistido, exatamente. Você não foi sozinha. Não, estava muito bem assistida nesse desdobramento, porque ele foi sucessões diferentes de desdobramentos numa mesma reunião que ocorreu, e regiões diversas, e que eu fui relatando, né? E que o que eu passei, e que necessitou até de um socorro, uma vigilância, digamos assim, não um socorro no sentido de que eu estava sendo observada, mas uma vigilância da espiritualidade pelo que eu estava ali ajudando a fazer, junto à tarefa. Mas quando eu descrevi como sendo umbral, na minha mente espiritual, na minha visão, é como se eu tivesse, o doutrinador entendeu muito bem, mas é como se os companheiros dissessem, não, ela não está bem, não leve a sério isso. Então, aquilo me traumatizou muito dentro de uma reunião mediúnica. Deixa eu falar uma coisa para você agora. Eu confesso uma coisa assim, não quero ser duro no que eu vou falar, não. Mas eu acho que quando nós participamos de uma reunião séria, não deve haver esse tipo de pensamento, de ficar desconfiando das pessoas, porque, na verdade, os nossos pensamentos, eles são capturados, eles são captados. Se eu penso realmente num fato como esse, achando que ninguém vai ouvir ou não vai registrar, infelizmente se registra. Agora, quem está com esse pensamento, infelizmente ele está no lugar errado. Porque uma reunião mediúnica séria, ela parte do princípio de que todos estejam imbuídos do mesmo propósito. E deve reinar nessa reunião o clima fraterno, porque, afinal de contas, nós estamos trabalhando com energias. E não pensem vocês, e quando nós estamos atendendo a espíritos sofredores, esses espíritos trazem uma carga de vibração muito pesada. Agora, precisam ser acolhidos por todos nós. E qualquer pensamento divergente de um sentido de caridade também são registrados por eles. Sobretudo aquele que está no atendimento, como um intermediário, um doutrinador que está intermediando as falas do espírito com o próprio doutrinador, ele tem que ter essa consciência de que ele está aí num papel de médium também para poder ajudar aquele espírito e ajudar também o nosso companheiro medianeiro, porque, afinal de contas, isso é um trabalho conjunto, não é um trabalho de um só. E os espíritos sérios se colocam aí junto a nós. Quando realmente existe um grupo que não se afina, ou alguém do grupo que não se afiniza com esse tipo de situação, eu poderia dizer que ele está no lugar errado. Infelizmente, eu devo falar assim porque nós trabalhamos com seriedade. A gente vê nas reuniões mediúnicas o nível das pessoas que estão lá conosco. São pessoas sérias, que estão lá com um propósito firme de querer trabalhar, de querer poder ajudar. E nós somos a extensão, não vou exagerar também não, mas somos a extensão dos braços de Jesus aqui na Terra. Nós não podemos fugir disso. E a nossa vibração, nessa hora, ela é importantíssima. Infelizmente, a gente tem que falar um pouquinho desse jeito, não para vocês aqui, mas que haja uma repercussão disso que a gente falou, para que outros também possam entender o sentido real e verdadeiro de uma reunião mediúnica séria.
É o que Kardec fala lá no Livro dos Médiuns, né? Não é assim, Fernando? Nem quer falar, né? Hein? Às vezes falta um pouco mais de cuidado, né, do Pois orientador que estava junto a infelizmente, ela, né? a gente às vezes tem que não deixar passar essas coisas, não, sabe? A Ellen está com a mãozinha levantada. Eu queria só falar para ela, porque ela estava falando que ela se sentiu muito mal, né, com esses comentários que foram feitos, né? Então, tem um livro que, quando eu li, eu achei muito interessante, e geralmente eu recomendo para os médiums, assim, que ficam chateados com o que acontece com eles nas reuniões. É aquele livro A Diversidade dos Carismas. São 2 volumes. Sim. E a médium conta, né, que ela ela tinha a mediunidade, né, e ela começou a procurar um lugar onde ela pudesse trabalhar aquilo e entender aquilo. E cada lugar que ela chegava falavam absurdos para ela e ela ficava cada vez mais desorientada com relação à questão da mediunidade, né? Até que ela encontrou realmente pessoas que puderam ajudá-la com relação a isso, né? Porque já é muito difícil para a pessoa que tem mediunidade acreditar naquilo que ela está vendo, que ela está ouvindo, que aquilo que está se passando com ela. O próprio médium se cobra muito, fala assim, será que isso é normal? Será que é verdade isso? Será que não é, né? E se ele ainda encontra pessoas para dizer para eles, né, esse tipo de coisa, não, você está alucinando, você está assim, ele começa a deixar de acreditar nele, no dom que ele tem, né? E eu acho esse livro interessante porque nesse livro essa menina mostra isso, né? Que a gente tem que trabalhar, estudar e aprender, mas não se deixar abater por esse tipo de comentário, porque em qualquer lugar que a gente vá, são seres humanos, né, com problemas, com defeitos, né, igual no ambiente de trabalho, tem gente criticando pelo seu trabalho profissional. Não pode desistir, né, Ellen? Não pode desistir e sempre está se fortalecendo e se preparando para isso, né? Eu acho esse livro interessante, porque ele mostra ela conta, né, essas situações que ela vivenciou. Eu digo assim, que são temperos para a nossa vida, né? São temperos. Desafios, né? Desafio para fazer a gente ficar forte. Às vezes falta experiência, né, para o dialogador que estava ali, né, orientando, às vezes falta vivência, às vezes falta estudo. E a gente lembra aqui do Chico, né, que quando ele estava muitas vezes psicografando e tinha alguém lá na assistência, lá aguardando alguma coisa com vibrações ruins, no pensamento, só pensando, né? A pessoa só estava pensando. Ele estava recebendo toda aquela carga e ele registrava aquela carga todinha de vibração. A gente pensa que não, mas a gente pode prejudicar até uma reunião com o pensamento da gente. Com certeza. A gente dizer assim, uma maçã podre colocada num monte, ela acaba estragando o resto, né? E agora, se você fizer no sentido contrário, você não consegue. Se você pegar um monte de maçã estragada e botar uma boa, mas não consegue transformar as que estavam estragadas em boas. Na maçã, não, mas na gente... Na maçã, não, mas na gente... Sim. Pois é, eu parei, Chacu, porque acabou. Acabou? Agora é o 3, é o capítulo 3 agora. O capítulo 3, mas vai deixar para segunda-feira, né? Segunda-feira. Aham. Eu estou preocupado aqui com o pessoal, porque já é carnaval, né? Vai ver que alguém quer... Vai botar o bloco na rua, né? Sair em algum bloco. Faz a festa do carnaval no céu e inferno. No céu ou no inferno, Jacu? No lugar certo, né? No inferno, né? Vai da opção de cada um. Pois é. Mas lembrando aqui o que o Chico estava falando de região, eu gostaria só de pontuar que a região espiritual ela está em sintonia com a vibração do espírito, ao desencarnar ou não. Ele vai para a região onde ele tem a densidade espiritual dele, a frequência vibratória dele, ou a sintonia, ele vai para aquela região de acordo com a sua sintonia, de acordo com a frequência vibratória da sua mente. Alguns vão para um umbral mais pesado, outros vão para um umbral mais leve, e outros vão para uma região melhor, uma região até de uma colônia. Você precisa lembrar hoje. Muitas colônias, né? É porque segue a lei das afinidades.
A gente fica no lugar onde nós nos afinizamos. Por um acaso, hoje de manhã eu estava assistindo aquela rádio web, né? Lá de Belo Horizonte. E tem uma palestra lá. Então, o palestrante estava dizendo, né, sobre essas questões mesmo que nós estamos falando aqui agora, né? Das afinidades, né? Rádio Web Fraternidade, né? Isso. Ela lá de Uberlândia. É de Uberlândia, né? Aí ele estava comentando, né, que estava narrando um fato, né, que esse espírito foi fazendo visitas, né, no mundo espiritual, nas regiões, e estava exatamente fazendo um estudo. E ele localizou, disse, poxa, cada um se afiniza com aquilo que está realmente dentro da sua faixa de vibração, né? E os semelhantes se atraem, né? Aí ele falou que viu assim um bloco de pessoas, né? Uma roda de samba, né? Uma roda de samba. Aí ele foi lá fazer uma visita na roda de samba para ver como é que se processava aquilo e quem é que estava naquele meio, né? Aí chegou lá, ele olhou e falou assim, uai, eu conheço aquele fulano lá. E foi se aproximando. Aí o fulano que ele estava vendo, né? Disse, rapaz, você está aqui também? Eu disse, poxa, mas é você, rapaz. Como é que é o nome daquele cantor que tinha o queixo assim bem afundado? Rosa, Noel Rosa, né? Noel Rosa. Era o Noel Rosa, né? Que tinha um queixo assim bem... Um queixo pequeno. O queixo pequeno. Aí ele olhou assim, rapaz, mas você mudou. Você, claro, eu detestava aquele queixo. Eu fiz até uma cirurgia plástica, aí como é que eu estou agora. Ó. E lá estavam todos eles reunidos, eram as pessoas ligadas com o samba, que estavam lá juntos, né? Cantando as músicas, os afinizados. Né? E é assim que acontece conosco também. Verdade. Eu vou para lá, porque eu adoro um samba. E eu vou ficar em outro lugar, porque eu não gosto. Gida, então nós vamos nos encontrar. Adoro um samba, um pagode, adoro. Eu também gosto. Eu ensino, Fernando, eu ensino, mas não aprende. Mas esse lugar aí... Egeu não alimenta, não, Egeu. Fica quietinho aí. Esse lugar aí não deve ser umbral, não, né? Eu adoro. Eu estou vendo que eu vou apanhar de duas agora. Adoro! Egeu, fazer como as minhas netinhas falam, ih, agora o bicho pegou. Isso mesmo. É um momento nosso de descontração, né? Muito bom. A doutrina espírita é isso mesmo, é alegria. Nós vivemos assim contentes, dentro do grupo fraterno, onde todos se respeitam. Oi, Egeu. Ei, fala não espanta-se chegando lá se achar o Chacur lá também com um pandeirinho na mão, não, viu? Ele gosta. Eita, tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Eu vou botar de microfone, que eu adoro. Ela está entregando o Chacur. André, você vai o quê? Você vai de cantando também? Quem? Eu? André. Você vai cantando também? Eu não sou muito boa para cantar, não. Eu vou no pandeiro mesmo. Isso aí. Eu vou na animação. E o Fernando? Eu ainda não aprendi a tocar pandeiro. Vou aprender. O Fernando é bom para cantar. O Fernando canta bem. Ele canta bem e toca violão, né? Eu acho que no caso Você é bom no pandeiro, Fernando? Se for, você vai me ensinar. Já dava para fazer o carnaval na SEC. Agora me fez lembrar da minha mãe. Quando meu pai faleceu, ela falou assim, Helena, eu tenho um sonho. Mãe, qual é o seu sonho? Ai, seu pai nunca deixou, mas eu sou doido para sair na escola de samba. Então pronto. Sonho realizado, vamos embora. E foi a maior alegria para ela. Mas ela ficou feliz. Nossa, como ela ficou feliz. Escola de samba, assim, esse negócio de desfilar, eu não gosto, não. Mas, assim, eu gosto, quando eu falo roda de samba, é juntar uma turma, né? Isso é legal. Um com violão, outro com pandeiro. Aí a gente juntar, sentar e ficar jogando conversa fora, cantando. Eu
eu amo isso. Ai, amo. Eu tenho a impressão que Muito você bom. conseguiu Cara, responder. violão Deixa- igual o Vinícius. É. Aí É fica bom. alegria, é alegria. Aí depois ela falou Também assim, gosto, também gosto. depois ela Adoro. falou assim, agora eu teve tenho um tempo- outro sonho. Qual é, mamãe? Sair na escola de samba do Rio de Janeiro. Eu falei, aí já é mais difícil. Aí é outro patamar. Os sonhos dela estão crescendo. Tia Égida, por isso que não é à toa que você participou do grupo Helena, Ânima. É bom demais. É muito... É o quê, Francisco? Não é à toa que você participou do grupo Ânima, né? Pois é. Tínhamos, Adoro. Francisco sabe. um grupo de... A gente cantava. Nós fomos fazer um show em Juiz de Fora. Nós fizemos um Olha. show no Teatro de Juiz de Fora, só cantando música da MPB. Olha Só que Vinícius. chique. Só Vinícius. Espírita, fomos. Teve uma fomos vez espírita que... mesmo, Chico, grupo baterista. espírita. Chico Então- cantava com a gente. Baterista. Ô, Égida, você a lembra Rossana. quando o quarteto em si teve em Vitória? Vieram Nós dar um fomos lá show ver. do Vinícius em si? Nós Foi fomos metade lá, da nós- casa espírita nós fomos lá. lá. Eu fui também. Eu também Nós fui. estávamos lá. Eu adoro. Olha, quando nós fomos a Nova York, a Jo não foi, não. Fui com meus filhos e minha irmã. Quando nós fomos, a Patrick tinha comprado para a gente um passeio, um jantar num barco, lá em Manhattan. Né, Foi lindo. Aí no jantar, uma lua maravilhosa. Quando nós estamos no barco, que foram servir o jantar, senta, porque tinha música ao vivo. Senta um cara, o pianista, e ele vai tocar. Gente, olha, mas eu me emocionei, porque ele sentou ao piano e foi tocar música de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Nossa. Olha, não só tinha brasileiro, não. De brasileiro só Deixa tinha curto. gente. Oi? Gente, mas Nesse eu show, amei, eu nesse fiquei show, apaixonada. Eu falei, olha só, é música popular brasileira tocada. Nós somos Nos Estados Unidos, Mas no é lugar eu sou chique. apaixonada. esse show do quarteto em si, que você falou que foi, que a gente também estava lá, inclusive o Júlio... É, o tio Júlio estava lá. Também estava, eu, Júlio, Égida. E teve um Gisele. episódio muito peculiar nesse show, Foi. que o Júlio... Você sabe dessa história, né? Que ele Mas viu, conta aí você. era um show em homenagem a Vinícius, né? E ele viu o Vinícius no palco com uma taça. E Vinícius, quando era encarnado, gostava de beber, né? Muito. Era uma cerveja, uma bebida. Muito, E muito, aí muito. o Júlio questionou, falou, mas Vinícius, depois da morte, continua bebendo, que coisa estranha. Aí ele captando o pensamento do Júlio, ele apontou a taça para ele e falou, é água frutificada. Ai, Eu lembro desse episódio, ele contou lá. Muito bem lembrado. Eu me lembro muito bem disso aí. Muito show. Muito legal. bom, né? A gente rever o passado também é bom, nessas condições, né? Verdade. O Palhano estava lá também. Estava. O Palhano estava lá nessa época, né? Tava. Depois do show, nós fomos para um lugar lá perto. Eu sentei na mesa do Palhano. Comendo churrasco, não, foi pizza. Não, fomos bater um papo e sentar lá. Sentou um pouco em cada mesa. Eu lembro direitinho disso aí. Mas o show mesmo foi num bar, né? Foi num... Era tipo de uma boate, mas não era bem uma Boate, um local reservado dentro de um restaurante. Eu tipo lembro. Um restaurante com música ao vivo. Aí o quarteto era um restaurante. Era um show em homenagem ao Vinícius de Moraes. Exatamente. Vamos encerrar por hoje, né? E lembrando, só mais um detalhe, já que falamos do Vinícius, naquela época ele escrevia muito através do tio Júlio. Ele psicografava através do tio Júlio. Não sei se vocês lembram. Eu lembro disso. Na verdade, ele se aproximou quando nós começamos a fazer show em homenagem a ele. Aí, nós fizemos na Casa Espírita. Nós fizemos na Casa Espírita 2 vezes, né, Chico?
É do Grupo Ânimo, eu lembro do Grupo Ânimo. Fizemos vários shows em vários lugares, Rio de Janeiro, Bahia, né? Itabuna, Juiz de Fora. O Rio de Janeiro eu não fui, mas Juiz de Fora eu fui. Itabuna eu fui também. E ali na PSEC fizemos. Está vendo como que explica a lei das afinidades? Afinizou com a música dele, ele apareceu. Ele apareceu, aí começou a dar comunicação. Lindíssimo, amei ouvir sobre isso, eu sou apaixonada por Vinícius. Eu também. Vinícius Toquinho, nossa, ele passou para Tio Júlio um poema da amizade, muito bonito o poema. Eu tenho até hoje esse poema. Você tem esse poema? Tem, sobre a amizade. Mas não foi musicado, não, né? Não foi musicado, não. Ele passou o poema e nós guardamos. Não sei se a Giselda fez alguma coisa, não sei. Acho que não. Acho que não. Acho que não. No momento de inspiração, alguém vai musicar. Ele deve estar por aqui, porque nós estamos falando dele, né? Falando dele. Por aqui que eu estou dizendo que nós estamos no mesmo lugar agora. Tá? E Vinícius, na verdade, ele bebia, né? E ele fazia questão de beber mais, assim, contra as normas da época, né? Porque por ele ser um artista, ele não poderia se dar o luxo de fazer o que ele fazia. Então, ele chegou a dormir em calçadas, inclusive, para ir contra os padrões que a sociedade impunha para ele, sabe? E para outros, né, também. Então, ele fazia propositalmente, sabe? Não que ele fosse uma pessoa, assim, viciada, mas ele fazia de propósito para ir contra as normas colocadas na época. Estudei muito Vinícius na faculdade. Ô, Chico. Oi. Quem sabe que com Vinícius não sai alguma coisa, hein? Hã? Com Vinícius não sai alguma coisa, hein? Quem sabe, né? Provoca. Quem sabe? Estava tentando ver se eu achava aqui. Estava tentando ver se eu achava o poema dele aqui, mas eu acho que não está guardado em outro lugar. Não está aqui, não. Vou achar, agora vai ter que achar, né, Chico? Depois, quando você achar, você bota no grupo para a gente. Para a próxima aula, eu vou ver se eu acho aqui. Muito bom. Eu escalei não, eu solicitei Regina, né? Mas Regina já terceirizou. Passou para Cléo. Para Cléo. Bom, então tá. Vamos lá. Então, nesse momento, em nome da minha amiga Regina, eu me vejo, nesse momento, a fazer a nossa prece final da nossa reunião, do nosso encontro de hoje. Queremos agradecer ao nosso Mestre Jesus por nos oportunizar mais um estudo, da qual nos esclarece, nos traz esclarecimentos para podermos crescer nessa nossa jornada. Queremos agradecer por toda a semana vivida aqui, entre amigos encarnados e desencarnados, da espiritualidade maior, que nos guia, que nos orienta, e agradecer a Jesus e pedir que cuide de todos os nossos enfermos. E queremos aqui agradecer pela Marcinha, por ter tido um acolhimento espiritual para que a cirurgia tenha sido sucesso e que esteja bem nesse momento, né? Talvez até em casa já. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê um final de semana em paz, cheio de harmonia, e que possamos estar junto à nossa família, com muito amor, e pedindo que sejamos iluminados em cada momento. E aqueles que não puderam estar presentes também, que recebam e sintam essa energia vinda dos céus. Jesus esteja conosco agora e sempre.
Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Um beijo para todos, hein? Bom final de semana para todos nós. Muito obrigado, Para igualmente. todo mundo, um beijo no coração. Bom fim de semana para todos. Semana. Hoje não tem estudo do livro de Espírito, não, né?